Muito bom dia, estamos ao vivo aqui para mais uma live, porque é de muita importância, gente, quando a gente fala aqui da regularização de imóveis, coisas que acontecem realmente no nosso dia a dia profissional, legal? Vamos ser aqui bem objetivo aqui nessa live, tá? E vamos só trazer aqui alguns pontos importantes, tá? Por que eu estou fazendo essa live aqui num horário diferenciado? Devido à relevância desse assunto, que é o aviso de regularização de obras da Receita Federal, a intimação da Receita, a cartinha que o seu cliente, que você que está assistindo esse vídeo, pode ter recebido da Receita Federal para regularização de obras. Vamos lá, só para a gente entender aqui. Poxa, eu construí eu fiz uma construção, eu construí uma obra e a Receita Federal me mandou uma carta. O que a Receita Federal tem a ver com a minha construção? Vamos lá, o que a Receita Federal tem a ver com a minha construção? Gente, o que a Receita Federal espera é te tributar, tá, um imposto chamado INSS, Imposto Nacional de Seguridade Social, que nada mais é do que o registro profissional daquela turma que construiu a sua obra, tá? Do pedreiro, do telhadista, do encanador, do azulejista, de todo mundo que trabalhou ali naquela obra. Você deveria ter feito o recolhimento e pago ali a contribuição previdenciária. Maravilha? Agora, a gente está num país aí da cultura da informalidade na construção civil, onde a maioria do pessoal pega, chama lá um empreiteiro e combina lá um valor da empreitada, ou paga lá por dia o empreiteiro para construção daquela obra. Vamos lá, aí, para a construção daquele serviço, legal? E aí o que acontece? Chega no final da obra, quando a Receita Federal toma conhecimento dessa construção, ela te manda uma carta para fazer os devidos recolhimentos, então agora no final da construção. Ah, Igor, mas eu recolhi durante a obra, eu fiz lá todo o lançamento de EFIP, tudo direitinho, tá, da minha obra, então maravilha. Quando ela te manda essa intimação, você vai fazer a devida comprovação que foi feito esse recolhimento, ou então você vai fazer o lançamento para que se faça uma estimativa das custas agora no final de obra para você fazer o recolhimento, legal? Lembrando que eu estou fazendo esse material porque essa semana agora, gente, 2 clientes me procuraram, tá, que receberam a cartinha da Receita Federal com prazo para atendimento até 30 de novembro agora, legal? Ou seja, muito apertado esse prazo também, né, relativamente, não tem tempo para ficar bobeando, porque se a gente ficar bobeando, a Receita Federal, pelo não atendimento, ela pode multar o seu cliente, tá, ou você que recebeu a carta, em até 225% de multa, fora o valor principal. Ou seja, acabei de falar com um cliente aqui por telefone, tá, e aí que eu decidi montar a live aqui. Eu conversando com ele, olha só, a Receita Federal espera tributar dele, arredondando ali para um pouquinho menos, tá? 10 mil reais. Deu 10 mil e um quebradinho, tá? Agora, a gente entendendo o histórico dessa obra, a gente vai chegar numa conclusão que o cliente nem sequer ele tem que pagar um centavo para a Receita Federal. Olha só, de 10 mil reais, que se não atender pode virar mais de 22 mil reais só de multa, ou seja, mais de 32 mil reais pelo não atendimento a essa carta, um serviço que o cliente ele não teria que pagar um centavo sequer. Tem noção disso? Então, gente, a gente tem que ter muita consciência, é um trabalho muito bom para nós profissionais fazermos, mas a gente tem que saber fazer com responsabilidade, porque o que eu vejo de profissionais que me acionam, né? A gente faz ali algum atendimento, porque profissionais que fazem caca nesses processos, não é nenhum, nem 2, nem 5 que eu já vi, tá? Então, tem muita gente fazendo caca nesse processo por simples desconhecimento, simplesmente por não ter domínio da norma, legal? Então, gente, tá? A gente tem que ficar de olho. Eu tenho um material aqui que é praticamente obrigatório aí para a galera da regularização de imóveis, tá? Para fazer a simulação, como que eu cheguei nesses valores,
como que eu consegui vender melhor o meu serviço através dessa planilha, porque o cliente me aciona, Igor, olha, recebi uma carta, a gente vai, faz ali uma explicação e a gente fala para ele, olha, deixa eu fazer aqui a simulação do que a Receita espera te tributar. Nesse caso do cliente, olha, a Receita espera te tributar R$10.000, mas vamos aqui, pelo que você está me contando aqui do histórico, pelo que eu conheço da tua obra, na verdade essas duas obras foram obras que eu tinha feito projeto lá atrás, tá? 2016, 2017, então a Receita Federal notificou agora, maravilha? Então eu entrei aqui e fiz a simulação, olha, R$10.000, porém a gente vai tentar aqui porque eu acho que você não deve pagar nenhum centavo sequer. Imagina só se o cliente ele não vai fechar comigo. Você acha que o cliente questionou eu falar que eu cobrei lá o valor dele de R$2.000 para fazer esse processo, se eu estou isentando ele de pagar ali R$10.000, ou até mesmo de ele ter uma dor de cabeça de não fazer o atendimento e pagar R$32.000 para a Receita Federal, gente, é muito dinheiro, tá? O cliente, ele fecha, ele quer ter a segurança de poder se livrar da Receita Federal, ele quer ter a segurança, a tranquilidade de fazer o atendimento e de não ter nenhuma dor de cabeça, legal? O cliente, ele paga por isso sim, legal? É um trabalho muito bom, gente, mas tem que saber fazer com responsabilidade. Eu queria mostrar aqui a planilha para vocês, deixa eu colocar aqui primeiro para o pessoal do YouTube e Facebook, tá? E depois eles já viram aqui a minha tela, que eu estou até sem suporte aqui do meu celular, mas não tem jeito, a gente vai fazendo aqui ao vivo mesmo, do nosso jeitão e boa! Vamos lá, olha só, gente, aqui ó, o pessoal tá vendo do Facebook e YouTube, estão vendo aqui em tela cheia, tá? E o pessoal do Instagram, estou segurando o celular aqui. Olha só que bacana essa planilha. Eu fiz aqui a simulação, tá? Na verdade aqui era uma obra pessoa física ou jurídica, você vai fazendo todos os lançamentos, os dados da obra aqui, ó, tá? Nestes campos, tá? Sendo que conforme o preenchimento vai acontecendo, automaticamente a planilha ela já vai rasurando aqui os campos que não for para você fazer o preenchimento, legal? Nesse caso aqui, olha só, que fui colocando todos os dados da obra. E aí, eu vou passar aqui um pulo do gato ainda, tá? Para vocês, muitas vezes, conseguirem reduzir os valores dessa contribuição para o seu cliente. Aliviar a barra ali do cliente, tá? Então, olha só. Se a gente fosse fazer essa regularização agora, porque o prazo dele é dia 30 agora de novembro. Então, ficou um valor de, vamos lá, R$9.000 para ele pagar. Maravilha? Porém, olha só o que vai acontecer. Eu vou fazer essa regularização somente em 2023. Eu já conto para vocês como que eu vou fazer isso, tá? Esse valor ele vai baixar para R$758. Legal? Lembrando que aqui eu coloquei o término de obra em janeiro de 2018 aqui nessa simulação, tá bom? Mas se ele tivesse a comprovação aqui de dezembro de 2017, olha só o que ele ia ter que pagar aqui, olha, R$0, legal? Nenhum centavo sequer para a Receita Federal. E aí você me pergunta o seguinte, poxa Igor, mas eu entendi esses valores que você lançou ali, que a planilha ela deu zerado, mas eu não entendi como que você chegou nessa conclusão de que daria para você fazer uma regularização. Então vamos lá, que eu vou passar aqui para vocês algumas dicas práticas para você não cometer mais o erro no preenchimento da Receita Federal, desse processo do SERO, tá? Serviço Eletrônico de Aferição de Obras ou Regularização de Obras junto à Receita Federal. Dica de ouro, legal? Vamos lá. O que a Receita ela vai te cobrar de dados para você fazer o preenchimento do processo? Basicamente, são os dados de início de obra e os dados de final de obra. Onde dados de início de obra, eles vão estar presentes no CNO, Cadastro Nacional de Obras, que é o primeiro passo que a gente vai fazer. Você vai colocar todos os dados de início de obra, maravilha? E depois você vai fazer o preenchimento do SERO, tá? O Serviço Eletrônico de Aferição de Obras, e lá você vai colocar os dados de final de obra. Claro, metragem, você vai contar ali o histórico direitinho do imóvel para você ter, mas basicamente são essas informações, metragens, datas, tá? Desse histórico do imóvel. Claro, você vai colocar alguns dados ali de endereço,
Se teve algum lançamento de concreto usinado, ele vai te dar um desconto, tá? Que é sempre válido se perguntar para o cliente, entender realmente a situação da obra e viabilizar o processo para o cliente. Agora, qual que é o pulo do gato? Se a gente sabe que o principal dado que a gente tem são as datas e metragens. Quanto mais tempo eu estender, na verdade, essa obra para o prazo mais antigo, melhor é. Melhor é. Por quê? Olha só, vamos pensar numa seguinte situação aqui, tá? A Receita Federal notificou agora em novembro de 2022, nos 45 do segundo tempo do ano de 2022. A Receita Federal, você tem como solicitar para ela uma prorrogação de prazo para o atendimento. Legal? Você pode. Nesse caso aqui do cliente, por exemplo, ele não tem o habite-se da construção, então você pode solicitar, justificando que você vai entrar com um pedido de habite-se. Se caso a Receita Federal te chame lá para fazer algum esclarecimento, você mostra lá o protocolo para eles que você já entrou com o pedido de habite-se, que você vai regularizar. Você não está se recusando a regularizar a obra, você só pediu uma prorrogação de prazo. Agora, o sistema da Receita Federal, ele é engessado, gente, ele é travado. Isso pode ser ruim, mas ele também pode ser uma maravilha para a gente. Por quê? Olha só, falta aí um mês praticamente para a gente encerrar o ano. Então, se eu peço uma prorrogação de prazo e eu preencho esse processo a partir de 1º de janeiro, claro que agindo eticamente, você vai entender caso a caso, tá? Mas nesse caso do cliente a gente conseguiu exatamente por isso. A gente não tem documentos suficientes, a gente ia ter que entrar com o processo e tal, e aí eu vou pedir a prorrogação de prazo. Maravilha. Como a obra iniciou em 2017, tá? Janeiro de 2017, então é que ele tem um alvará. O que a gente vai fazer? Preenchimento em 2023, por quê? Janeiro de 2017, mais 5 de janeiro de 2022. Ah, Igor, já passou 5 anos. Não, passaram 5 anos corridos, mas não 5 anos fiscais, ou seja, esse ano de 2017, ele só vai entrar em decadência em 1º de janeiro de 2023. Ou seja, eu ganhei um ano inteiro de contribuição previdenciária, um ano inteiro de decadência. Entendeu? Por quê? Simplesmente porque eu estou aguardando ali um mês para a gente fazer esse preenchimento. Tá? Outra coisa. Ah, eu não tenho o habite-se. Quem disse que você precisa do habite-se para regularizar a obra? Poxa, mas você não falou que no sério eu vou colocar os dados de final de obra? Sim, dados de final de obra. O fato gerador é a obra, não o ato administrativo do reconhecimento da prefeitura daquela construção, ou não a regularização daquela construção, ou porque o fiscal passou lá, cadastrou a obra, enfim, não é isso. Fato gerador da Receita Federal do INSS não tem nada a ver com prefeitura, é a execução da obra de fato. Por isso, a Receita Federal, ela entende que você pode juntar outros tipos de documentos para fazer a devida comprovação. Legal? Então, olha só, o cliente começou lá em 2017, ele montou um comércio para ele, e aí ele falou assim, Igor, ali foi no finalzinho de 2017, comecinho de 2018. Aí eu falei para ele, olha, vamos fazer uma simulação aqui? Janeiro de 2018, dele, não, janeiro de 2018 é tranquilo que estava lá, maravilha, R$700 para você pagar. Olha só, de 10 mil baixou para 700 e poucos. Marco, vamos ver aqui, marca o nome do cliente. Marco, vamos ver aqui, você acha que a gente consegue comprovar dezembro de 2017 ou antes? Eu acho que sim. Maravilha, porque se conseguir, quanto você vai ter que pagar? Zero. R$0. De R$10.000 você fazer o cliente pagar zero, sabendo dessas questões do correto preenchimento. É engano, tá, de vários profissionais fazerem um preenchimento se baseando somente e exclusivamente no documento de prefeitura. Gente, esquece, documentação tem que casar, ali tem, metragem, tem que estar aprovado na prefeitura, tem que estar aprovado na Receita, mas esquece que esses processos, eles são totalmente vinculados, não, um processo não tem nada a ver com o outro, tá? Nada a ver com o outro, mais ou menos, né? Tá? O correto é ter a aprovação da prefeitura, fazer o processo de regularização na Receita, depois pedir a verbação, tá? Para você ter um processo redondinho. Mas esse histórico
o fato da construção, as datas, você pode fazer a devida comprovação para a Receita Federal, independente das datas da Prefeitura. Legal? Tranquilamente, tá, gente? Ah, mas eu vou mandar lá para o Registro de Imóveis, o Registro de Imóveis vai contestar. Primeiro, se a Receita Federal emitiu um documento que é uma comprovação daquela metragem falando que está correto na Receita Federal, o primeiro cartório ele não teria uma competência ali para criticar para notificar a Receita Federal, falar que ela fez alguma coisa ali, emitiu um documento erroneamente, tá? Baseado ali no seu atendimento, no seu preenchimento. Não tem. Está regularizado na Prefeitura, está regularizado na Receita, a metragem bateu, esse processo ele passa, tá? Como alguns processos a gente já fez que passaram. Ah, mas aqui na minha cidade, isso aconteceu uma vez comigo, do cartório falar que tinha que bater exatamente conforme a Prefeitura e tal. A gente vai lá, conversa e tudo mais, só que muitas vezes é mais fácil você refazer o processo, ainda mais se é uma obra decadente, gente. Refaz o processo lá, faz lá em 3 atos, quantos o cartório quiser, emite lá 3 CNDs e boa, tá? E faz lá para você não ter que ficar batendo boca com o cartório também, né? Mas a gente saber realmente como lidar com esse processo. Olha só que interessante que eu estou lembrando aqui de um caso. Teve um outro senhor que eu atendi aqui na minha cidade também de São Roque, que ele não tinha, ele tinha somente um alvará de regularização, não lembro o ano exato, tá? Mas vamos colocar aqui que era o ano de 2017, ele recebeu essa carta o ano passado, tá? Em fato real, ele recebeu a cartinha lá no final de 2021, e aí ele me procurou. Ah, Igor, mas olha só, é um alvará de regularização, aqui, 2017, olha, então 2017 a 2021, tudo tributável, ia dar lá um valor, vou chutar aqui, uns 8 mil reais e tanto para o senhor pagar. Ah, Igor, tudo isso e tal. Não, pera lá, vamos entender aqui o caso. Olha só, você entendendo esse pulo do gato de saber comprovar início e término de obra, a gente conseguiu fazer o quê? A gente conseguiu comprovar o início de obra dele com um documento que era lá de 1970 e poucos, ou seja, eu estiquei a data de início de obra, lá de 70 e poucos até o ano de 2000 foi ano passado, 2016, isso, até 2016, vamos lá, 2015, opa, aí sim, tá até 2015, e aí a gente pagou 2015 até lá o 2015 até 2020, tá, 2021, então olha só, o cliente pagou 6 anos, poxa, só que 6, eu estendi a obra do cara em 30 e poucos meses, né? 30 e poucos meses não, desculpa, 30 e poucos anos. Então olha só, o cliente ficou livre de pagar lá 30 anos e pagou 6 anos só. Como que a gente conseguiu de fato reduzir muito, tá? Com uma certa relevância o valor do imposto desse cliente? Se eu não me engano, tá, gente, eu não quero jogar valores exatos aqui para não faltar integridade com vocês, mas de 8 mil e tanto, rapaz, ele pagou, foi 700 e poucos reais, tá? Mais ou menos. Gente, de 8 mil para 700 reais já é grana, mas poxa, tudo é referência. Se o cara tem que pagar 8 mil e correndo o risco ainda de gerar mais de 16 mil de multa, mais de 18, sei lá quanto, 225% disso daí, de multa, fora o valor principal, então assim, você pagar 700, quanto a Receita pode tributar pelo não atendimento em mais de 20 e poucos mil reais, gente, é uma beleza, tá? Então vamos lá, sempre tem isso em cabeça. A minha obra começou em 2017 acabou 2018 e é isso, tá? É isso e eu vou regularizar agora. Gente, não é você fazer rolo, não é você fazer cambalache, você sonegar, tá? Incentivar cliente a sonegar nada, mas é você saber trabalhar com o processo de uma forma coerente, de uma forma responsável e fazendo ali, caso a Receita Federal te chame, você consegue fazer as devidas comprovações, legal? Você solicitar uma prorrogação de prazo para a Receita Federal é totalmente dentro do procedimento, você pode solicitar, tá? E aí você de repente consegue já aliviar alguns
meses nesse processo, um bom valor ali de economia para o teu cliente. O cliente ele vai querer te contratar sabendo que ele está pagando um valor devido para a Receita Federal e nada mais do que o devido. Legal? Então, gente, é isso, nosso material, tá? A gente montou aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode perguntar aqui também. Se vocês ainda não têm a planilha de simulação do cálculo, vocês viram que é uma planilha bem prática, preenche alguns dados, no final você já vai ter ali o valor a ser tributado, tá? É muito prático. Se você ainda não tem, clica lá no link da bio que você consegue adquirir essa planilha, legal? É muito prática, muito rápida, para a gente trabalhar com mais assertividade, mais agilidade, segurança, tá? Responsabilidade, enfim, é uma beleza. Ah, Igor, mas eu não consigo jogar esses valores lá no sistema da Receita Federal para eu fazer a conta? Gente, consegue. Só que você tem que fazer todo o processo do SEI, do CNO, desculpa, SEI era antigo, tá? CNO, ou migração do SEI para o CNO. Você tem que fazer todo o processo do zero. Lá na última tela ele vai te passar uma tabela com cálculo de resumo dos valores a serem pagos. E aí, maravilha, você fez, e aí você sai lá, você só não dá continuidade no processo. Só que esses dados, entra lá de novo no sistema da Receita Federal, você vai ver que os dados já vão estar pré-preenchidos. Você não vai conseguir apagar aquela CNO que você lançou no cadastro. Então, olha só o que a Receita Federal ela faz, tá? E assim, ela está do lado de lá da mesa. Talvez se eu estivesse trabalhando lá na Receita Federal, eu também acharia correto fazer isso, mas a gente tem que tomar, que ela faz o que? Ela trava de um jeito que você pode denunciar o cliente simplesmente por fazer uma simulação. Eles vão ter ali todos os dados e a Receita pode te intimar para prestação de esclarecimentos. Ah, mas eu fiz uma simulação e tal. Por que simulação? Você fez a obra de fato ou não? Tem que tomar muito cuidado, gente. Às vezes você acha que está dando um passo para frente, está dando 2 passos para trás, tá? Então, a gente fazendo esse processo em um ambiente externo, de uma forma prática, em vez de você preencher lá tantas telas do CNO, mas tantas telas do Cero, tá? São 7 telas do Cero, para você ter um valor ali, às vezes com uma única tela ali, poucos campos ali de um Excel, você já tem todas as informações devidas para fazer um trabalho com segurança, com responsabilidade, um trabalho bem acertado, legal? Então é isso, gente. Tá? Fica de olho, é uma baita de uma oportunidade. Gente, só o ano passado, o ano de 2021, que foi o primeiro ano da nova instrução normativa da Receita Federal, só no final do ano, teve mês que eu fiz mais de 30 processos da Receita Federal. Mais de 30 processos em um mês. Olha só que maravilha. Se eu falo para vocês que eu estava cobrando ali R$ 1.900 na média, faz as contas. Só de um processo de Receita Federal. Olha só a oportunidade que você tem nas mãos. Essa semana já é o segundo cliente. E a tendência agora é aumentar cada vez mais. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, eu vou parar, vou escrever um artigo, eu vou publicar no jornal. Parei para fazer esse vídeo. E por esse material aqui, com toda certeza, tem pessoas que vão acionar, porque a gente sabe trabalhar com responsabilidade. A gente sabe trabalhar corretamente, saber defender os interesses do cliente, enxugar o máximo possível, fazendo o negócio correto. É isso que a gente tem que mostrar, gente, que a gente sabe trabalhar, tem demanda, tem muita demanda. O que eu vejo de profissionais aqui, arquitetos, engenheiros, que não dominam esse processo de regularização de imóveis, como eu falei aqui antes, muitos profissionais que fazem caca nesse processo. Por quê? Pega lá os documentos de prefeitura e se eu lançar os dados que eu tenho de prefeitura, eu vou tributar ali R$10 mil no cliente, sendo que ele pode não pagar nada? Será que é justo? Então, gente, é uma baita de uma oportunidade. Se você ainda não conhece esse procedimento da Receita Federal, vale a pena se atualizar. A gente tem dentro do nosso treinamento curso sobre processo de regularização da Receita Federal, tá? A gente fala de tudo. O curso está em aberto? Não, mas se você tem interesse, manda para mim uma mensagem, veja aí, porque em breve a gente vai retomar aí a nossa agenda dos cursos para poder dar uma atenção legal aí para os nossos alunos, enfim. Legal, gente? Maravilha? Então é isso. Vamos lá almoçar, que ainda estou aqui no escritório, tem muito trabalho aí pela frente, se Deus quiser, tá? Graças a Deus, na verdade. E aí, é isso, tá bom? Live
extra hoje. A gente se encontra aqui novamente no sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Obrigado, viu?